comigo, a presença que faz diferença. E eu vou usar uma história muito conhecida, que é a história de Gideão. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, eu vou usar a NVT. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz aí: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam um plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam as ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Fala comigo assim, absoluta pobreza. E o povo pediu socorro ao Senhor. O povo só pediu socorro a Deus quando a coisa apertou muito. E o povo pediu socorro ao Senhor. Próximo. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertence a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a tua força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas o Senhor, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Uma das coisas importantes que eu vejo nesse texto, e que eu quero sinalizar para nós, é que o texto começa dizendo do afastamento de Israel de Deus. E todas as coisas que Israel passou debaixo do jugo dos midianitas era uma consequência desse afastamento do povo de Deus. Uma coisa que eu percebo no meu coração, e eu não sei se você percebe dentro do seu coração, a facilidade que nós temos de nos afastar de Deus. Uma coisa que eu tenho descoberto ao longo da minha caminhada com Deus é que se eu não tiver necessidades, eu não busco a Deus. Deus precisa trazer algumas vezes alguma falta para que nós possamos ser
insistentes na sua busca. Por isso que nós precisamos estar sempre pedindo a Deus para sondar o nosso coração. Como diz o salmista, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lá em Jó fala assim, Senhor, converte-nos dos nossos maus caminhos e nós seremos convertidos. Para que eu e você possamos nos converter de todos os nossos maus caminhos, nós precisamos de uma ação de Deus. Paulo fala lá em Romanos que pela bondade de Deus que nós somos conduzidos ao arrependimento. E aqui Deus está usando os midianitas para trazer conversão ao povo de Israel. Eu não sei o que Deus tem usado nesses dias na sua vida para trazer conversão a você, para fazer com que você abandone os seus maus caminhos e se volte inteiramente para Ele. Posso ouvir o seu amém? Algo que Deus tem me mostrado nesses dias, que Deus sempre age como resposta a um clamor. Deus sempre age. A primeira verdade que eu quero sinalizar desse texto, Deus sempre age como resposta a um clamor. Quando você leu, eu quero voltar ao texto, lá em Juízes 6, a partir do versículo 6, observa que diz assim, os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas, pode colocar, próximo. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta. A primeira coisa que acontece quando nós clamamos a Deus, é que Deus envia uma palavra. O profeta traz ao povo de Israel uma palavra para esclarecer a eles o porquê que eles estavam vivendo o que eles estavam vivendo. Ele diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito. Deus tem a necessidade, digamos assim, de fazer o povo lembrar todos os feitos que ele tinha feito a eles. Eu os tirei do Egito, eu os livrei dos egípcios, de todos os que oprimiam, expulsei os seus inimigos, dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O clamor a Deus, ele traz uma revelação de Deus a nós. O clamor a Deus, ele traz uma palavra de Deus para o nosso coração. Uma palavra que vai nos sintonizar ao coração de Deus. Uma palavra que vai nos fazer enxergar, diante das circunstâncias, aquilo que nós não estávamos enxergando. Mas tudo começa com um clamor. Interessante que existem algumas passagens que eu tirei sobre clamor, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 9 e 10, observa o que diz. Êxodo 3, 9 e 10. Diz assim, sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio a Faraó, você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Aqui é Deus falando com Moisés, mandando Moisés ir até o Egito para libertar o povo, mas ele fala no versículo anterior, o versículo 9, sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. O clamor, a nossa oração, move Deus em nossa direção, em cima daquilo que é necessidade. No Salmo 18, 6, diz assim, Salmo 18, 6, em minha aflição, clamei o Senhor, sim, pedi socorro a meu Deus, de seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Posso ouvir o seu amém? Olha o que diz o Salmo
34, 17. Salmo 34, 17 diz assim: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Isso é uma promessa que você tem que marcar na sua Bíblia. Aqui fala que Deus ouve o clamor do justo e Ele livra ele de todas as suas angústias. O que tem angustiado o seu coração nesses dias? O que tem roubado o brilho da vida? Diz o salmista: clama por socorro, porque o Senhor vai te livrar, vai nos livrar de toda angústia. No Salmo 107, 13, se você não estava lendo a Bíblia, hoje você vai ler muito. No Salmo 107, 13, diz assim: em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele o livrou de seus sofrimentos. Olha que fantástico, gente. Tudo isso é uma decorrência da oração. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Em sua aflição, e Ele os livrou de todos. De novo, em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele o livrou. Amém? O clamor, o nosso clamor, chama a atenção de Deus. Deus sempre age como resposta ao meu clamor. E é interessante que diante do clamor, Deus traz um profeta, uma palavra, para dar a Israel uma direção, para que eles entendam o porquê estava acontecendo o que eles estavam vivenciando, e aí Deus também providencia um libertador. E aí nós sempre achamos que o libertador é o Superman. Aí sempre acha que o libertador é o Homem-Aranha. A gente sempre acha que o libertador é o Thor. A gente sempre acha que o libertador é o He-Man. A gente sempre tem uma imagem de que o libertador é alguém como os Vingadores. Eu estou muito como os Vingadores. Mas é interessante que você vai ver lá em Juízes, que quando Deus se manifesta a Gideão, Juízes capítulo 6, 14 e 16. Um pouquinho antes, por favor, 13, um pouquinho antes, 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Continua. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Eu gosto muito dos diálogos da Bíblia. Porque se você for observar o diálogo de Gideão com Deus, parece que Deus não ouviu nada do que Gideão falou. Essa é a impressão. Deus estava assim: Gideão, larga de lenga-lenga. Quer ver? Na continuação, ele falou assim: e onde estão os milagres de que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a tua força, com a força que você tem, e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Deus levou em conta tudo aquilo que Gideão estava falando? E aí nós podemos usar uma expressão que as pessoas usam muito nesses dias, né? Gideão estava cheio de mimimi. E Gideão esperava que Deus pegasse ele no colo. É verdade, meu filho. Você tem toda a razão. Não, Deus estava mostrando para Gideão que ele tinha uma missão para Gideão. Gideão, quem vai ser o solucionador de todo este problema que o teu povo está vivendo é você. Na continuação, no versículo 15, mas Senhor, como eu posso libertar Israel?
Perguntou Gideão: meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Olha o desvalor de Gideão. Como é que eu posso ser aquele que vai libertar Israel? Uma coisa importante que você precisa ter na mente e no coração: a presença de Deus sempre cobrirá as nossas limitações. Grava isso. A presença de Deus sempre cobrirá as nossas limitações. Lá no versículo 14, Deus fala assim com ele: vá com a força que você tem. Deus não está esperando que porque Gideão está sendo chamado por ele, que Gideão se transforme num grande e forte homem. Tem horas que nós queremos ter muito mais do que temos e somos para cumprirmos o chamado de Deus. E Deus fala para ele: vá com a força que você tem. Vá com os recursos que você tem. Vá com as habilidades que você tem. Eu conheço você. Eu sei das suas limitações. A minha terapeuta costuma dizer, quando você fala assim para ela: eu estou com medo, ela fala assim: vá com o teu medo, mas vá. Tem horas que nós achamos que nós precisamos, que o nosso medo precisa sair de nós, para que a gente possa enfrentar as circunstâncias. E você vai ver na história de Gideão, se você parar um tempo hoje para poder ler a história de Gideão, você vai ver que existe um momento que Deus fala assim para Gideão: se você ainda está com medo, Gideão, desce para espiar o que está sendo dito no arraial dos midianitas. Deus não tirou o medo de Gideão, mas Deus levou Gideão, mesmo com o medo que ele estava, a enfrentar os inimigos. Então, quero que você grave isso na sua mente e no seu coração. A presença de Deus conosco cobrirá as nossas limitações. E Deus ainda fala assim: vá com a força que você tem, liberte Israel dos midianitas. Sou eu a quem o envia. Aí isso me faz lembrar de um outro personagem da Bíblia, que é Moisés. Quando Deus chama Moisés para ser o libertador de Israel, dos hebreus, lá do Egito, olha o diálogo de Moisés com Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Novamente, Deus mostra para um outro personagem, no caso aqui Moisés: Moisés, a minha presença cobrirá as suas limitações. Eu estarei com você, este sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Vá lá para o versículo, para Êxodo 4, capítulo 4, versículo 10. Olha aqui: Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Ou seja, ele está falando assim: Deus, toda essa revelação que o Senhor, toda essa pirotecnia da tua aparição a mim, não mudou nada em termos de quem eu sou. Eu continuo sendo aquela pessoa que tenho dificuldade para me expressar. Nem agora que falaste com teu servo, não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Quando hoje eu me vejo pregando, eu olho para mim e falo assim: Deus, o Senhor fez um milagre. Porque a minha ansiedade fazia muitas vezes que eu atropelasse as palavras. Algumas vezes minha mulher dizia: respira. Respira. Mas eu tinha tanta
necessidade de transmitir tudo aquilo que eu tinha para transmitir, então o que eu falava apressadamente. E hoje eu consigo fazer pausas, me expressar muito melhor de como eu me expressava antes. Mas não foi fugindo de falar que eu aprendi. Foi me expondo. Próximo. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, estarei com você. Quando falar, eu instruirei a respeito do que deve dizer. Deus está falando para Moisés, Moisés, eu sei quem você é. Afinal de contas, eu sou o teu Criador. Você e eu precisamos ter isso na mente e no coração. A presença de Deus conosco sempre cobrirá as nossas limitações. Algo que você precisa e eu também precisamos ter no nosso coração. Deus, quando nos chama, grava isso, crentes. Deus, quando nos chama, Ele nunca olha para a nossa limitação, mas olha para aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Deus nunca olha para a sua limitação. Quem coloca o foco na limitação somos nós. E quando nós olhamos para a nossa limitação, nós temos a tendência de paralisar. Eu gosto muito de todas as dúvidas que Gideão tinha. Ele fala assim: se é o Senhor mesmo, fica aqui. Eu vou buscar a minha oferta para oferecer ao Senhor. E Deus fala assim para ele: pode ir, Gideão. E Gideão foi e voltou, e Deus estava lá. E aí ele oferece o sacrifício a Deus. Deus consome aquele sacrifício com fogo. Ele fica: era o Senhor realmente que estava aqui. E eu não fui consumido. Mais na frente, Gideão tem novamente dúvida. E Deus trata novamente com ele. Ele fala assim: se é o Senhor, essa lã aqui, eu vou colocar aqui. Então, assim, tudo que está em volta, toda a relva que está em volta, que ela fique molhada e a lã fique seca. Só para saber que é o Senhor mesmo. E Deus faz exatamente o que Gideão pediu. Depois Gideão fala assim: eu estou com dúvida ainda. Eu estou com muita incerteza ainda se é realmente o Senhor. Eu quero ter a convicção que é o Senhor que está falando comigo. Então vamos fazer o seguinte: que toda a relva ao redor fique seca e só a lã fique molhada. E Deus fez exatamente o que Gideão pediu. Fala comigo assim: Deus sabe tratar comigo. Porque Deus é um Deus pessoal, gente. Deus sabe exatamente como você funciona. Tem horas que nós queremos dar a mesma solução para todos. Aquilo que cabe muitas vezes na sua vida com Deus, não cabe na minha vida com Deus. A maneira como você funciona pode até servir como exemplo. Pode até servir como referência. Eu lembro que uma vez eu estava atendendo um casal e ele virou para mim e falou assim mesmo: eu não tenho a mesma intensidade que ela tem em Deus. Eu falei assim: você nunca vai ter. Porque você não é ela. Você está querendo funcionar como a sua esposa funciona, você não vai funcionar assim. Você tem que buscar uma maneira de funcionar. Como é que você desenvolve o seu relacionamento com Deus? Ela pode servir como inspiração, ela pode servir como referência, mas não queira andar com Deus com os sapatos dela. A coisa não funciona assim. Então é muito bom saber que nós temos um Deus que sabe como tratar conosco. É muito bom saber que nós temos um Deus que Ele é tão pessoal. Existe um salmo que Deus fala assim, o salmista: eu sei que você é pó. Sabe o que está dizendo?
Deus está dizendo para a gente, eu sei até onde você pode aguentar. Eu sei a estrutura que você tem. Eu sei disso. Então eu quero que você pense dessa manhã que Deus conhece as limitações que você tem. Se as suas limitações têm sido a razão de você não atender ao chamado de Deus. Eu lembro de uma moça que estava se preparando para o vestibular, isso há muitos anos. E um pouquinho antes ela era muito envolvida com a Arena Jovem. Ela não fugia dos desafios que tinha. Só que quando ela começou a preparar para fazer o vestibular de medicina, os estudos puxavam muito por ela. E ela já não tinha mais a mesma disponibilidade que ela tinha antes. E ela veio conversar com a gente, comigo e com a Ana. E ela foi contar para nós todas as dificuldades que ela estava tendo para poder servir a Deus da maneira como ela estava servindo antes. Aí nós viramos para ela e perguntamos para ela, o que você pode dar hoje? O que você pode dar hoje? Então nós dizemos para você, o que você pode dar hoje? Assim, hoje, esse é o seu tempo. É o tempo de você poder investir nos seus estudos, mas como é que você pode, o que você pode dar? Alguém brigando com o celular. O que você pode dar hoje? E eu lembro que essa menina formou em medicina, passou no vestibular para medicina, formou em medicina, hoje é uma médica muito relevante. Mas ela procurou e teve que fazer o que hoje ela podia dar. Ontem nós estávamos de discipulado, e assim, aqueles que têm filhos, hoje tem uma disponibilidade diferente do que quem não tem. Aquele que é casado, é por isso que Paulo diz, brincadeirinha, tá? Paulo fala que era melhor que o homem nem pensasse em mulher, nem se casasse, porque você tem duas preocupações agora, agradar a Deus e agradar a mulher. Paulo falou assim, eu acho que era melhor que ficasse como eu, solteiro. Mas, como é que é? Ele avisou. Paulo avisou. Isso é fria. Paulo avisou. Mas assim, então, nós temos que viver essa divisão. Mas Paulo mesmo falando isso, você precisa agradar a Deus e agradar a sua esposa. Lógico. Eu lembro que quando eu conheci a Ana, e a Ana me conheceu, uma das preocupações que nós tivemos no nosso relacionamento era justamente como juntos nós íamos servir a Deus. Porque nós estávamos em ministérios diferentes. Como é que nós íamos, qual é o arranjo que nós íamos fazer para continuarmos servindo a Deus, só que agora nós tínhamos que fazê-lo juntos. Sempre tem uma solução. E você precisa estar muito atento àquilo que tem sido o seu emaranhamento e que tem impedido você de servir a Deus como Deus está chamando você para servir. Quais são os seus mimimis? Quais são as suas desculpas? Interessante que Deus não estava muito assim interessado, digamos assim, nas desculpas de Gideão, nos questionamentos de Gideão. Gideão, vai lá, e eu estarei com você. Deus não estava muito preocupado com aquilo que Moisés estava falando sobre ele. Moisés, quem está te vendo sou eu vou estar com você. A obra de Deus, gente, não depende de você, depende de Deus. Só que Deus quer nos usar na obra dele. Porque
ele vai levar a gente a descobrir que a realização que existe em fazer a vontade dele. Como muitas vezes nós ficamos frustrados quando não estamos vivendo 100% do que Deus nos chamou a viver. Nós achamos muitas vezes que é vivendo aquém é que nós vamos ter realização. E aí nós passamos, às vezes, para uma busca desenfreada de bens. E aí Jesus fala lá nos evangelhos que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não sei exatamente que momento foi, mas o Fantástico fez uma reportagem com o filho do Gugu Liberato. Ele estava com a camisa do pai, na casa do pai, sozinho nessa entrevista. Um garoto que herdou uma fortuna, mas que naquele momento, não sei como é que ele estava hoje, como é que ele está hoje, mas naquele momento não tinha realização. E ele falava assim: eu estou aqui, eu estou com essa roupa, com essa camisa, porque é a maneira que eu tenho de poder sentir a presença do meu pai. Ele estava vivendo um luto absurdo, uma perda absurda. E não conseguia usufruir do que ele tinha naquele momento. Quantas pessoas têm os seus cofres cheios, mas não têm realização? Porque a vida do homem não consiste na abundância que ele possui. Deus nos chamou, nos criou para que nós pudéssemos ter realização nele. Isso não nos impede de viver a vida. Acontece que muitas vezes não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a lente religiosa que nós colocamos em nós e que tira de nós o brilho da vida, e nós achamos que é Deus. Não é a religião, não é Deus. Há muitos anos atrás, eu estava no escritório da igreja, lá em São Luís, não consigo lembrar, faz muitos anos, né, gente? Qual era o filme que estava passando no cinema? E aí eu estava conversando com o pessoal, juntando uma galera que ia para o cinema, e tinha uma pessoa, nessa época, que era muito legalista. E ela virou para mim e falou assim: você vai ao cinema? Eu respirei fundo para não dizer para ela: vou, qual é o problema? Respirei fundo e falei para ela assim: vou. Algum problema? Ela falou: é um antro de pecado. Então, para algumas pessoas, gente, tem algumas coisas que a gente vive na vida e que para algumas pessoas não dá. Eu quero que você possa pensar e procurar colocar a lente de Deus nos seus olhos. E sabe como eu e você podemos ter a lente de Deus nos nossos olhos? Se nós nos alimentarmos todos os dias da palavra dele. Coisa que alguns de nós não fazemos. Porque lá em Romanos 12, 2, Paulo fala que a nossa mente deve ser renovada para que nós não venhamos a tomar a forma do mundo. Como essa água, como esse líquido, toma a forma desse copo. Fala comigo assim: a minha vida muda quando a minha mentalidade muda. Só há mudança de vida se há mudança de mentalidade. Existe um livro, mas que até hoje é aconselhado empreendedores ler esse livro, O Monge e o Executivo. Já leu? Já leram? O Monge e o Executivo. Aprendi uma coisa com o autor deste livro. Ele diz assim: semeia-se uma palavra, colhe-se um pensamento. Semeia-se um pensamento, colhe-se uma atitude. Semeia-se uma atitude, colhe-se um comportamento.
Semeia-se um comportamento, colhe-se caráter. Semeia-se caráter, colhe-se destino. Mas tudo começou com palavra. Uma coisa que você precisa pensar é qual ou quais palavras têm enchido a sua mente e o seu coração. Deus teve que renovar a mente de Gideão, para que Gideão pudesse se sentir a pessoa perfeita para cumprir o chamado de Deus. Enquanto a gente não ouve a Deus, o que Ele está realmente dizendo para a gente, nós não conseguimos caminhar em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero que você pense nisso durante todo esse dia. A presença de Deus conosco sempre cobrirá as nossas limitações. Deus, quando nos chama, Ele nunca olha a nossa limitação, mas olha o que Ele vai fazer em nós e através de nós. Posso ouvir o seu amém, crente? Fique de pé.